Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Senhor nosso Pai, Deus eterno e ao mesmo tempo, humildemente vos pedimos por este nosso irmão, Fabiano Vicente Lima, perdoai as suas culpas e concedei o descanso eterno na paz da vossa presença, em companhia dos vossos santos. Fazei que a escuridão da morte faça ao esplendor da vossa luz e viva convosco para sempre na glória do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, e é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Pai, Senhor de Deus, Santo Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia e também bom dia a quem nos segue através da internet e que acompanha este funeral do Sr. Fabiano Vicente Lima e a sua família, a sua esposa, a quem saudamos, as suas filhas, os seus genros, os seus netos, toda a sua família e amigos. A nossa vida é uma caminhada, é caminhar que se vive caminhando. E às vezes, ou sempre, chega a hora. E o Sr. Fabiano chegou a sua hora e é nesta família que nós celebramos e nos recordamos disto mesmo. Viver é caminhar, não é parar. E, portanto, o Sr. Fabiano também não para. O Sr. Fabiano continua noutra fase o seu caminho, o seu projeto. E é neste sentido que nos encontramos aqui, para nos lembrarmos disso. E para melhor celebrar esta Eucaristia,
e lembrarmos do nosso irmão Fabiano, tomemos consciência dos nossos pecados e confessemos as nossas culpas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Libertai, Senhor, de todo o vínculo do pecado, o vosso servo, Fabiano Vicente Lima, que pelo batismo foi configurado à imagem de Cristo. Fazei que, na glória da ressurreição, viva para sempre com os vossos santos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. A reading from the book of Isaiah. On this mountain, the Lord of hosts will make for all peoples a feast of rich food, a feast of well-aged wine, of rich food full of marrow, of aged wine well refined, and he will swallow up on this mountain the covering that is cast over all peoples, the veil that is spread over all nations. He will swallow up death forever, and the Lord God will wipe away tears from all faces, and the reproach of his people he will take away from all the earth. For the Lord has spoken. It will be said on that day, Behold, this is our God. We have waited for him, that he might save us. This is the Lord. We have waited for him. Let us be glad and rejoice in his salvation. This is the word of the Lord. The response, the Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me to rest in green valleys. He leads me beside still waters, and he restores my soul. The Lord is my shepherd, I shall not want. He prepares the table for me, the sight of my foes. He anoints my head with oil, and my cup overflows. Surely goodness and kindness shall follow me on all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. But we do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about those who have died, so that you may not grieve as others do, who have no hope.
For since we believe that Jesus died and rose again, even so through Jesus God will bring with him those who have died. For this we declare to you by the word of the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will by no means precede those who have died. For the Lord himself, with a cry of command, with the archangel's call, and with the sound of God's trumpet, will descend from heaven, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up in the clouds together with them to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with these words. The word of the Lord. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo Jesus exclamou: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a esposa do Sr. Fabiano, as filhas, os netos, todos os amigos, os funerais têm o condão de nos tirar a paz, nos tirar a alegria e às vezes também nos fazer parar. E apesar da idade do nosso irmão Fabiano já ser bonita, ninguém está preparado, não há nenhuma família que esteja preparada para a morte. É sempre um choque, sempre uma dor, é sempre um tormento. E nós, os cristãos, que temos que dar testemunho no mundo da ressurreição, somos como os outros que não têm fé nesta questão. Não sabemos explicar, não sabemos falar, faltam-nos as palavras, faltam-nos o sentido das coisas que dizemos, tentamos nos distrair de uma ou de outra maneira, mas não sabemos. Não valorizamos o sofrimento, não acreditamos na morte como fim, acreditamos na ressurreição, no valor do sofrimento. Nós hoje celebramos na igreja São Lourenço, que dá o nome, o nome do rio que começa aqui, em Kingston, e que vai até o Atlântico. E não foi por acaso que puseram o nome a este rio de São Lourenço. São Lourenço, um jovem que foi martirizado com uma valentia, e quando em Roma, no sábado passado, celebramos São Sisto II, o Papa, velhinho, e Lourenço era um diácono, como nós hoje temos tantos na igreja, e ficou 2 ou 3 dias para juntar a riqueza da igreja.
Já naquela altura, com tantas perseguições, os governantes preocupados muito com a riqueza da igreja. E Lourenço reuniu, foi dar o pouco que havia da igreja aos pobres, chamou-os para em frente à praça do imperador, e quando o imperador lhe perguntou pela riqueza da igreja, ele disse: abra a janela. E ele abriu a janela e viu a praça cheia de doentes e pobres. E então o martírio foi para ser exemplar, sobre uma grelha. E São Lourenço é o padroeiro dos cómicos, daqueles que trabalham com a ironia, porque ele ia dizendo: vira-me, vai-me virando, porque já estou tostado deste lado. E isto tocou tanto os cristãos. E nós podemos tirar da lição de São Lourenço um pouco, olhar para os nossos primeiros portugueses, homens de luta, homens de valores, homens que não era qualquer coisa que os fazia vergar nem calar, sabiam no que acreditavam. Eu costumo dizer, e antes estou a imaginar o Sr. Fabiano aí nos muros, na construção, entre o ano 1977 e 1980, e depois na manutenção da igreja, todo o trabalho ele e tantos outros, nunca abdicou de se mostrar cristão, e também um pouco português. Eu, quando fui para a imigração, quando pedi para ir para a imigração, não imaginava aquilo que ia ver, o que estou a ver, porque eu cresci no amor à nossa história, aos nossos valores, ao nosso sentido das coisas. Cresci nesses valores, e hoje estou a ver tudo tão terno, que eu só, ao ver partir os nossos irmãos que vão morrendo, eu sinto uma tristeza tremenda. E quero-vos fazer uma confidência. Eu não sei se me dói mais a morte dos queridos, daqueles que se mantiveram fiéis na igreja, se aqueles que abandonaram tudo. E a gente ouve falar por aí: foi sepultado. Eu nunca imaginei, quando era jovem, quando me decidi por ser sacerdote, que chegássemos a um ponto destes. E em Portugal está igual, no país está igual. Não temos gosto pelos nossos, de onde viemos, no sentido, estes eram homens que sabiam de onde vinham e para onde iam. E hoje a gente não sabe de onde vem, mas também não vemos que saibam para onde vão. Porque quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Sempre foi assim na história. E homens como o Sr. Fabiano, de pé, alto e de pé, sempre de pé, diz-nos isto. Eu francamente não sei o que é que me dói mais, como sacerdote português, se é ver a partida destes irmãos que me toca tanto, o seu sorriso, a sua maneira de estar, a sua maneira de falar, ou se aqueles que não sabem. Mas porquê? O que é que fizemos? O que é que fizemos com o povo? Ou em que é que erramos? Em que é que esta geração errou? Eu não sei. Mas dói-me muito. Magoa-me. Eu sou quase dos últimos sacerdotes portugueses na imigração. Já há poucos portugueses. E por isso é que eu às vezes falo, porque os outros não têm obrigação de falar, porque não sabem a nossa cultura, a nossa história, o significado das coisas, os choques que tivemos ao longo da história. E muitos choques que estamos a viver aqui têm a ver com isso, têm a ver com o passado. O nosso irmão Fabiano é dos Açores, e eu às vezes, vendo esses conflitos modernos que há para aí, digo aqui na igreja: porquê é que o Santo Cristo mudou da Caloura para Ponta Delgada? Será que todos os jovens sabem? Porquê é que o Santo Cristo mudou da Caloura para Ponta Delgada?
Porquê é que na Ilha da Madeira há o Curral das Freiras? Surgiu do nada. E eu sofro por ver-nos desvinculados. E até em relação à fé, nós estamos a voltar ao antes de Jesus Cristo. Nós estamos a voltar a um tempo pré-Cristo. E com muita dor eu vejo os nossos descendentes a voltar ao pré-cristianismo. Então, não é outra coisa. Estamos a voltar ao pré-cristianismo. Ninguém é cristão por causa do seu avô ser católico. Ninguém é católico por seu pai e a sua mãe serem católicos. Ou aderes ou não aderes. E um padre na imigração, também sou dos últimos, porque mesmo aqui no Canadá, eu penso que só o seu padre de Oakville, o padre Fernando, é que somos os dois últimos. O padre, há 2, 3 em Toronto, mas que já cresceram no Canadá, não sabem, não têm obrigação de ter estudado a história como eu estudei, de amar o meu povo como eu amei, como eu amo, porque não, já cresceram aqui. Mas e os outros é tudo estrangeiros a falar outras línguas, mas eu sei de onde venho, eu sei em que povo nasci, e o povo era igual ao São Fabiano. O povo de onde eu venho tinha os valores do São Fabiano: coragem, amor à família, amor ao seu país. Os mais novos que não me entendem, certamente nem todos me entendem. Vós reparaste como o São Fabiano falava desta igreja e da construção desta igreja? A alegria e o sofrimento que ele via nos olhos dos mais novos não terem interesse nenhum por isso. A alegria com que ele falava na construção. Ele e tantos outros sabiam onde cada bloco foi colocado. O sentido. Nós estamos a voltar ao tempo antes de Jesus Cristo, onde estudai o que é que havia antes de Jesus Cristo vir ao mundo, e porque é que o cristianismo se tornou tão valente, por causa de homens e do testemunho de São Lourenço e de homens como o São Fabiano. O São Fabiano, falar do São Fabiano é falar tantos que eu já acompanhei, e é com muita dor que eu recordo, nestes 10 anos que estou aqui, a quantidade de irmãos. E o seu lugar na igreja fica vazio. Não é preenchido. Voltamos ao pré-cristianismo. Estamos a voltar há 2000 anos atrás. E orgulhosos. E o pior é que estamos a voltar ao pré-cristianismo cheios de orgulho, cheios de vaidade. Eu não sei o que dizer, mas aquilo que digo é com um grande mágoa que presido aos funerais de homens como o São Fabiano, e também sofro quando ouço dizer que portugueses nasceram em Portugal. Nada. Então, mas que povo? Tu nasceste em que povo? Tu és filho de quem? De onde é que tu vieste? A primeira, és como a primeira ventania no deserto. As canas viram para um lado, viram para o outro. Como é isto? Que povo é que tu? Tu és de quê? Tu nasceste como? E é as perguntas que o funeral do nosso irmão Fabiano nos fazem lembrar. E todos nós, poderíamos todos falar da forma simpática como ele estava sempre presente. Ele e a sua esposa e os seus filhos, como estava sempre presente. E com alegria, com um sorriso. Eu pelo menos sempre o conheci com um sorriso nos lábios, com alegria. E é isto que nós devemos lembrar. E para terminar, eu quando cheguei aqui nos primeiros anos, agora por exemplo, para a pandemia não se pode ir muito às casas aos hospitais, nem à casa. Eu lembro-me de uma irmã nossa, porque o Sr. Fabiano foi de repente, morreu, e pronto, uma morte, sentado na cadeira, com a tranquilidade dos santos.
É a tranquilidade dos santos. Podemos dizer o que quisermos, mas esta forma de morrer, sentado na cadeira para tomar o pequeno almoço, é a tranquilidade dos santos. E eu ia ao hospital, e lembro-me de uma senhora, que não vou dizer aqui o nome dela, e quando eu cheguei pensava que eu era o neto, e começou-me a falar muito entusiasmada das histórias da família. E eu disse: eu não sou o seu neto, eu sou o padre. E então ela virou e começou a contar as mesmas histórias dos seus netos e da sua família, mas contadas para o padre. E a alegria com que esta gente vive, e às vezes vejo tanta indiferença. Eu peço perdão. Nós não ouvimos as histórias dos mais velhos. Somos tão importantes, tão inteligentes. Chegámos a uma fase tão inteligente, tanta importância, tanta certeza, que não ouvimos nada. Não ouvimos. Andamos distraídos, andamos desconsiderados, mas estamos a voltar ao pré-Jesus Cristo. Estamos a voltar aos tempos terríveis. Quando não há Deus, entra o demónio, com as suas regras, com os seus princípios, com os seus códigos. Alguns não têm consciência nem de Deus nem do demónio. E como dizia um santo esta semana, Santo Inácio de Loyola dizia: o demónio não precisa de fazer grande esforço para quem já é dele. As tentações são dos outros, contra os outros que são de Deus. Portanto, não precisa. Já sabe. Já os conquistou. Tanto que a memória do Sr. Fabiano nos una e nos faça questionar de onde viemos. E eu repito, eu não imaginava há uns anos atrás esta situação. Mesmo em Portugal não há amor pela nossa história, não há amor, nem queremos saber, não há amor pelo nosso povo, o sofrimento dos nossos. Emigrar é fácil. E porquê é que se emigrou? Emigrou-se a pensar na família, que agora não quer saber disso. O risco de vir para uma terra estranha. E eu costumo dizer nos funerais, ia-me esquecer, que quando olharmos para estas igrejas que os portugueses construíram, e hoje fala-se tanto de liberdade, mas é uma liberdade falsa, não é verdadeira. Estas igrejas vão falar de liberdade. É a primeira coisa que vão falar. Liberdade de um povo que não queria pedir salas, nem queria depender de ninguém para fazer as suas festas, e liberdade de um povo que os recebeu e lhes deu liberdade. Seria hoje possível? Estas igrejas vão falar, em primeiro lugar, de liberdade. Liberdade do povo que veio e que não queria depender, e que tinha dignidade e queria construir e lutava, e liberdade de quem os recebeu, que os deixou fazer. Eu estive na Alemanha há alguns anos, não há nenhuma igreja de nenhum povo. E eu não sei se os mais novos sabem disso. Na Alemanha não há nenhuma igreja construída por outro povo. Tens uma hora para ir ao domingo celebrar a missa ao domingo. Em França igual. Em França já há algumas igrejas que entregaram aos portugueses. Em Inglaterra nada. E aqui é o primeiro valor que falarão estas igrejas, queiram ou não. E elas poderão ruir, e não será muito difícil que se desmoronem, mas a primeira coisa que vão falar é de liberdade. E eu ouço os jovens falar tanto de liberdade, e eu não entendo nada do que é a liberdade que se fala hoje. Mas entendo, estou passado, já pertenço ao passado, entendo o conceito de liberdade dos homens e mulheres do tempo do Sr. Fabiano. Esse conceito de liberdade eu entendo. O de hoje eu não percebo absolutamente nada, e é uma farsa, não é real, não é verdadeiro. E a liberdade que homens como o Sr. Fabiano
e sua esposa e todos os outros viveram era verdadeira, implicava sacrifício, implicava esforço, implicava suor, implicava luta. E aquilo que se fala hoje de liberdade é uma coisa tão sem sabor, coisa sem qualquer sentido, que é desta liberdade que eu quero continuar a ser fiel. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos colocar diante de Deus as nossas preces. The response is, Lord, hear our prayer. For our brother Fabiano, who in baptism was given the pledge of eternal life, that he now be admitted to the company of saints, we pray to the Lord. For all the members of Fabiano's family, that they find consolation and peace, healing for their pain, and strength in their faith, we pray to the Lord. For the deceased members of Fabiano's family and all his friends who have gone before him, that they may be united in an everlasting home with your Son, we pray to the Lord. For our brother Fabiano, that the Lord will welcome him to his eternal reward, free of the powers of darkness, we pray to the Lord. For all those who suffer from illness, that they will be given the relief that medicine can offer and the emotional stamina they need to live worthwhile lives despite their suffering, we pray to the Lord. For caregivers, that they may find the strength to undertake their tasks with compassion and love, we pray to the Lord. For all the elderly of our community, may their years of experience enrich our lives, and may they be cherished for the gifts they are to us, we pray to the Lord. For all the parishioners and the homebound of Our Lady of Fatima Parish, that there may be someone in their lives to ease the burden of illness or loneliness, we pray to the Lord. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Fazei, Senhor, que aproveite ao vosso servo Fabiano Vicente Lima a oferta deste sacrifício, pelo qual perdoais os pecados de todo o mundo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Tomando sobre si a nossa morte, Ele livrou-nos da morte eterna, oferecendo por nós a sua vida, abriu-nos as portas da vida imortal. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória,
dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, o Maico Maior e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos do vosso servo Fabiano Vicente Lima, a quem chamaste para vós, configurado com Cristo na morte, com Cristo a um parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, sobretudo os seus pais e familiares, que já partiram, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, os vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. At this time, we'll be receiving Holy Communion. We ask everyone to come to the center aisle, to come forward, and then go back by the side aisles, please. For those who are not receiving communion, you may just stay and say a prayer for this wonderful man in your seat.
On behalf of my mother and my family, I would like to thank you, Paul Manoir, and everyone who has made time to be with us here today, especially those who travel to join us. Gordon F. Tompkins, Mr. Daniel Ducher, and Mr. Ian Moore, thank you from the bottom of our hearts. You have been amazing support for our family. I do this a lot, but when it comes to having an emotional talk, oh, you know me, it's tough. I'm going to get my courage together here today and have my rock here beside me. Fabian was a man of honor, courage, and respect. He loved his family with all his heart. But that can't be said without saying that he loved the Portuguese community of Kingston. My friends and family, he would have been humbled today to see all your faces here with us. So many of you
to come and pay respect. I reside in Hamilton, Ontario, but the community of Our Lady of Fatima Parish stays close to my family's heart. You guys should be very proud of the community that you have built together. I know that my father was a big part of that. I want to give you all a round of applause. On that note, I would like to leave you with a poem that expresses Fabi in so many ways. A limb has fallen from the family tree. I keep hearing a voice that says, "Grieve not for me." Remember the best times, the laughter, the song, the good life I lived while I was strong. Continue my heritage, I'm counting on you. Keep smiling and surely the sun will shine through. My mind is at ease, my soul is at rest, remembering all who I truly was blessed. Continue traditions, no matter how small. Go on with your life. Don't worry about fall. I miss you all dearly, so keep up your chin until the day comes when we're all going to be together again. Rest in peace, Fabi. We love you. I'd like to invite everyone who can, after the cemetery, the church doors will be open for refreshments and some food. Please come join our family. Thank you. Oremos. Senhor, venha em auxílio do vosso servo, Fabiano Lima, o sacrifício da Santa Igreja, para que na glória dos santos viva para sempre com Cristo, de quem recebeu o penhor da vida eterna, neste sacramento da sua misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos despedir-nos do nosso irmão Fabiano Vicente Lima, dizer até logo, até quando Deus quiser. Também já muita da família dele, já partiu os pais, tantos familiares, o seu genro, o José Carvalho, que nós hoje todos recordamos, e que ele tanto sofreu quando foi a sua partida. Lembramos ao Senhor e vamos encomendar o nosso irmão, então dizer-lhe adeus, dizer até logo, até quando Deus quiser. Este nosso irmão, do seu Pai Cristo,
Recebam a misericórdia infinita de Deus Pai, intercedendo por Ele com a nossa oração fraterna. Ele foi adotado por Deus como seu Filho amadíssimo, tantas vezes foi alimentado à mesa do Senhor. Seja agora admitido à mesa dos filhos de Deus no céu e comparte na herança eterna dos santos. E também por todos nós sentimos a tristeza desta separação. Oremos ao Senhor para que possamos unir justamente com os nossos irmãos que já partiram deste mundo e ir confiadamente ao encontro de Cristo, com Deus e a nossa vida a aparecer na sua glória. Vindo em seu auxílio, santos de Deus, recebei a sua alma e vai à presença do Senhor. Receba Cristo que te chamou, conduza os desejos ao paraíso. Lembrai-vos, Senhor, que somos pó da terra e o homem como o flor do campo. Reconheço as minhas faltas, mas espero a vossa misericórdia. Dai-me o perdão e a vida para que descanse na vossa